Olá, alunos, tudo bem? Vamos fazer uma revisão aqui rápida sobre a nossa aula de monômios, ou seja, vamos determinar o grau dos monômios seguintes. E quando eu falo de monômios, eu falo sobre de tudo isso aqui, ó, tá? Onde tem a parte literal e a parte numérica. Só que o que importa para a gente é somente a parte literal. Vamos ignorar um pouco a parte numérica, tá bom? Porque a parte literal é onde eu vou fazer a soma dos monômios, a soma dos graus dos monômios. Então aqui, olha, eu tenho o x, tenho o y e tenho o a. Em cima do x, vocês concordam comigo que tem um número ali, que é um expoente 1? Tá aqui, ó, em cima do x. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Em cima do x tem 1, certo? E esse 1... ele é um expoente que não precisa aparecer, porque x elevado a 1 vai dar x. A elevado a 1 vai dar a. P, vamos colocar aqui, então. P elevado a 1 vai dar P. A elevado a 1 vai dar A. Deixa eu fazer outros exemplos aqui. X, né, no caso, nosso x ali, ó, elevado a 1 vai dar x. Então significa que eu não preciso colocar o número 1 aqui em cima, porque vai ficar irrelevante, certo? Não precisa colocar isso, não é necessário. Eu sei que existe o número 1 ali que não aparece, mas existe. Então, por ele não aparecer, mas existir, eu vou contar com ele. Então, eu vou pegar o 1 do x, que está em cima dele, vou somar com o 3 do y, esse cara aqui, ó, o 3 do y, vou somar também, e vou somar com o 2 do A. Vou somar com 2 do A. Deixa eu colocar aqui o sinal de somar, porque eu esqueci. Vamos colocar aqui o sinal. Pronto, tá aqui, ó. Então, o que é que nós temos? 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então, este monômio é de sexto grau. Tá aqui, ó. Certo? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Tá aí, ó. Certo? Então, é de sexto grau. Eu vou olhar somente para a parte literal para fazer isso. Não vou precisar olhar para a parte numérica. Quando eu falo parte literal, é as letras. Então vamos ver aqui. Vou explicar rapidinho sobre o número 0. Olha só. Eu tenho que achar o grau dele. Só que o grau do 0 também é nulo. Não é necessário você escrever o grau dele, né? Mas o 0 é elevado a 1, tem 1 aqui em cima. Bom, no caso, eu quero saber o grau deste número. Então, eu não vou precisar, porque ele é nulo, certo? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Só que o 0, ele é um correspondente nulo. Então, o grau é nulo. Você pode colocar e escrever ele como sendo nulo. Letra B, também. Eu tenho somente aqui, ó, o 5. Eu tenho somente a parte numérica, não tem nenhuma letra do lado dele. Significa que o expoente dele também é nulo, certo? É nulo. E temos um exemplo aqui, olha, é nulo. Deixa eu escrever direitinho para ficar bem visível para vocês. Nulo. Pronto. E por que ele é nulo? Porque olha só, se tivesse qualquer letra do lado do 5, e esta letra fosse elevada a 0, que é um expoente nulo, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 vai dar 1. Então, 5 vezes 1 vai dar 5. Então, olha só, significa que quando tem esse 5 aqui, é porque existiu ou existia uma letra que estava sendo elevada a um expoente 0. Eu coloquei como sendo x, mas poderia ser qualquer letra. E todo número elevado a 0 é igual a 1, então esse expoente ele é nulo, ele é um 0. Então, quando aparecer qualquer número sozinho, significa que o expoente, o grau dele é nulo. Vou dar outro exemplo aqui. Se aparecesse somente o 2, eu quero saber o grau do 2. O grau do número 2 é nulo, certo? É nulo. O meu monômio, nesse caso, é nulo.
Se fosse 110, eu quero saber o grau desse monômio, 110, também é nulo, certo? Qualquer número que estiver sozinho, sem estar acompanhado de nenhuma letra, vai ser sempre nulo. Quero que vocês prestem bem atenção nessa informação. Bom, agora vamos para a letra D aqui, ó. Letra D. Eu tenho x elevado ao quarto grau e y elevado ao 10º grau. Então, eu vou somente somar aqui, ó, os dois expoentes. Somando esses dois, o expoente do x e do y, nós temos 14 graus, certo? Então, resumindo, você vai olhar somente para a parte literal, somente para as letras. Não olhe para os números. Se tivesse aqui, ó, 2x elevado a 4, y elevado a 10, quantos graus ia ser isso? Também ia dar 14 graus. Ia dar 14 graus. Por quê? Eu só vou somar o 4 com o 10. Eu vou ignorar o 2. Eu ignoro o 2. Tá bom? Então é isso que vocês têm que saber, tá? Na hora de fazer um trabalho. Então deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade ao nosso probleminha aqui de grau do monômio. Isso aqui eu pedi o grau do monômio. Agora, se eu pedir o grau de um monômio correspondente, ou seja, o específico, né? Determine o grau de cada monômio e os respectivos graus em relação às variáveis x e y. Tá aqui, ó, variáveis x e y. Então, olha só, vamos olhar para cá. Letra questão A. Aqui, ó, eu tenho 18x ao quadrado y. Então, qual é o grau do monômio? O monômio inteiro, todo ele. Eu vou pegar o 2 e vou somar com o 1 que está em cima do y, que não aparece. E vou ignorar o 18. Ignoro o 18, não vai me valer de nada. Então, 2 mais 1, 3. Então, o grau desse monômio vai ser 3, terceiro grau, tá? Agora aqui, ó, eu quero saber o grau da variável x, ou seja, é uma variável específica, né? Então, eu vou olhar somente para ela, só para o x. Eu vou olhar para o x e vou ignorar o resto. Então, o grau do x é 2, está aqui, ó. É um monômio de segundo grau. E o grau da variável y, vou olhar somente para o y. Quem é que está em cima do y? O número 1. Por quê? Porque o grau dele está sendo elevado à primeira. Então, é primeiro grau. Certo? A letra B, mesma coisa. Está aqui, ó. Apesar de termos menos 1/3, x elevado à quarta, y a quinta, eu vou olhar somente para as letras, está aqui, ó, só para as letras. Eu vou ignorar, ó, o menos 1/3. Então, qual é o grau do monômio completo? Vou somar aqui o 4 e o 5. Soma esses dois aqui, ó, vai dar o quê? O monômio completo vai dar 9 graus, ou seja, 9 graus. E o grau da variável x? O grau da variável x é quarto grau. Só olhar para o x. E o grau do y é quinto grau. Então, olha para o y que você vai saber que é o quinto grau, certo? Então, é isso a nossa revisão sobre graus de monômios. Temos aqui a letra C, a letra D. O D também é aquele caso de uma variável, ou seja, nós não temos variáveis aqui, né? Só tem a letra, o número. Então, o grau desse monômio é nulo. Você pode colocar nulo aqui, né? Nulo. E o grau da variável x? Não tem variável x. Então, também é nulo. E da variável y também é nulo. Por quê? Porque y elevado a 0 vai dar 1. E 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Então, se ele está pedindo o grau disso, é nulo de todos os três. O monômio completo, que é esse monômio aqui, né? Menos 3, está aqui, ó. Esse grau aqui vai ser nulo. Este cara aqui, ó, de baixo, o grau da variável x também é nulo. Quando eu falo nulo é o 0. E o grau da variável y também é nulo. Certo? Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Um forte abraço e até mais.